O mês de maio é universalmente dedicado à família, mas especialmente com a celebração do Dia das Mães e posteriormente Dia dos Irmãos. Há 14 anos atrás, foi o mês também que escolhi para entrar na aventura do mundo dos blogs, mas concretamente no dia 15 de maio de 2016. Razão pela qual hoje vou falar sobre a família, concretamente sobre a questão da natalidade, os seus prós e contras. Falar da natalidade tem muito que se lhe diga. Não é propriamente uma questão consensual, razão pela qual tem havido algumas querelas em torno dela. No entanto, não vou prender a estas divergências, apenas quero aqui vincar que a natalidade é uma questão de humanismo e de humanidade. E passo rapidamente a explicar porquê. Tal como alguns certamente saberão, o mundo ocidental tem baixo índice de natalidade e, com base nisto, procura-se arranjar pretextos para justificar esta insuficiência dos casais a não procriarem. Desde logo invoca-se a precariedade laboral, falta de apoio estatal e, enfim, as barreiras que as mulheres são objetas quando, enfim, decidem enveredar pela maternidade, etc, etc. Essas justificações são bastante discutíveis. A meu ver, não me parece que sejam elas determinantes para os casais não fazerem mais filhos tal como gostariam. Isto porque quando nós vemos a realidade dos países, quanto mais um país é desenvolvido, a tendência também é para que os seus cidadãos não fazerem mais filhos. Esta é, aliás, a realidade que se vive aqui na Europa e também no norte do continente americano. Estes países desenvolvidos aproveitaram também para atacar diretamente a família tradicional, através da flexibilização do divórcio, da legalização do aborto, da legalização da homossexualidade e também a enfatização da inseminação artificial e barriga de aluguer em determinados países, destes ditos países desenvolvidos. Enfim, são todos estes conjuntos de situação que acabam também por afetar drasticamente a família no seu núcleo e, consequentemente, a natalidade. Porque hoje em dia as pessoas normalmente vão casando e já estão a contar com o divórcio. Enfim, além do divórcio, também as mulheres que já vêm de situações de um aborto ou mais aborto, enfim, isso tudo também acaba por afetar a questão que podemos considerar a estabilidade do lar e até, de alguma certa forma, perturbar, enfim, o agregado ou fazer mais filhos. Aliás, há estudos que apontam que tem havido um índice muito acentuado de infertilidade dos casais aqui no mundo ocidental. Claro que tem havido vários fatores que poderão concorrer por isso. Mas nas mulheres, algumas mulheres, que é mais, enfim, evidente, algumas não conseguem ter filho por causa de, enfim, terem submetido aborto e por aí fora. E também usando outros métodos contracepcionais que não é propriamente recomendável. Enfim, há todo um conjunto de situação que nós podemos invocar para mostrar, para justificar que a razão determinante não é propriamente da pobreza, da precariedade laboral e, enfim, da forma como também as mulheres são prejudicadas quando decidem enveredar pela maternidade. É claro que estas justificações até são justificações, enfim, credíveis, que eu acredito que em determinadas situações pode afetar determinados casais em fazer mais filhos. Mas parece-me que não é propriamente isto que é determinante. Porque nós sabemos que este desenvolvimento que se fala é acompanhado também com a qualificação dos mesmos casais. As pessoas já querem ter mais uma vida desafogada, uma vida livre, uma vida, enfim, que possam desfrutar das férias, etc, etc. Olha, ter filhos, ter 3, 4, 5 filhos, isso tudo é antítese disto, porque dá trabalho, dá preocupação e cria constrangimento. E as pessoas hoje em dia não estão preparadas para estes constrangimentos. Razão pela qual, enfim, optam por ter um filho, no máximo 2 filhos aqui, e que nós sabemos também que acaba por afetar o próprio Estado e os próprios países.
Porque se nós vemos do ponto de vista estatístico, o oxigênio da natalidade são mais da classe média baixa e da classe média. Aliás, essa realidade também se verifica entre os países desenvolvidos e os países em vias de desenvolvimento. Ou seja, os países em vias de desenvolvimento têm mais preponderância para fazer filhos, estão a fazer mais filhos do que propriamente os países desenvolvidos. Ou seja, deveria ser ao contrário, porque os países desenvolvidos são países que têm mais condições e recursos para poderem ter mais filhos e sustentar estes mesmos filhos. Mas ao contrário, nem o que acontece. Mesmo aqui nos países desenvolvidos, nós vemos essa diferença. As pessoas altamente qualificadas são pessoas que normalmente não fazem filhos, diferentemente daqueles que são menos qualificados ou que estão na classe média. Isto comparativamente com aquelas que são ricas. Pronto. Isso aqui é um antagonismo que dá para ver que o barômetro, aquilo que é determinante, não é propriamente condições financeiras, mas sim outros fatores que eu já tinha mencionado aqui, a emancipação feminina, a liberdade que hoje em dia as pessoas prezam, e também a falta de não compromisso, enfim, porque os relacionamentos não são duradouros, não são estáveis, e também a flexibilização do próprio divórcio, enfim, e outras... Enfim, vida de boémia também que as pessoas, os casais querem cultivar, acaba por ser todo um obstáculo para não fazer filhos. Agora, é claro, quando as pessoas não fazem filhos, não só é prejudicial para o próprio casal, mas também para a própria sociedade em geral. Aliás, esta é a realidade que nós temos estado a confrontar aqui, mais especialmente na Europa, porque está com carência significativa, que tem que precisar de mão de obra de alguém que tem que contribuir para a segurança social, etc, etc. Pronto. Mas além desta situação estadual, nós sabemos também que há um problema muito sério quando um casal opta por ter só um filho, porque toda a expectativa deste casal recai neste mesmo filho. E se este filho depois não der conta recado ou falhar, é o projeto da família também toda que vai por água abaixo. Esta é a razão pela qual nós vemos aqui conjuntos de dilemas que se vivem mais precisamente aqui na Europa, dos filhos que abandonam os pais, que não cuidam dos pais. Há essa situação porque normalmente os casais não têm muitos filhos. Não creio que um casal que tenha 2, 3, 4 filhos, se esses filhos todos vão ser insensíveis ao ponto de não cuidar dos progenitores, dos próprios pais. Tenho essas dúvidas. Se um falhar, o outro vai conseguir, enfim, corresponder com as expectativas. Mas o que nós vemos aqui é que há um abandono, cada vez mais quando nós vemos os pais a chegarem em idade avançada ou estarem com problemas de saúde, os filhos não assumem, não tomam conta deles, etc, etc. Razão pela qual acho que é importante as pessoas pensarem em fazer filhos. Claro que não de uma forma exagerada, porque também tem que haver um planeamento familiar. Mas, acima de tudo, pensar que quando nós estamos hoje a ter filhos ou a fazer filhos, dá trabalho, naturalmente, mas no futuro compensa, porque esses mesmos filhos também que vão tomar conta daqueles que estão a sacrificar por eles hoje. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer é uma questão de humanismo e da humanidade. Por exemplo, a realidade que eu vi, que é a realidade africana, mas especialmente na Guiné-Bissau, é inconcebível, é difícil ver os pais serem abandonados pelos filhos, porque normalmente o casal tem sempre mais do que 1, 2, 3, 4 filhos. E estes filhos, normalmente, acaba sempre por ter juízo para cuidar dos pais. Não é que nós somos melhores do que os europeus, ou do que aqueles que configuram o mundo ocidental. Não. É só uma questão aqui que os casais têm muitos filhos e estes filhos normalmente não são todos que falham. Alguém sempre tem que ter juízo para cuidar dos pais. Pronto. De modo que temos que sacrificar para depois também outros sacrificarem por nós, porque isso também contribui para o progresso e para o desenvolvimento. Razão pela qual aqui o desafio também é das pessoas, enfim, fazerem mais filhos. Claro que não é propriamente fácil, não tem que ser só uma coisa de verbalizar, porque há vários fatores que condicionam, mas temos que criar condições para que, enfim, não corramos o risco de estarmos frustrados do ponto de vista familiar. Mas como eu estava a dizer, também não sou insensível a estas razões que eu já invoquei, da questão de, enfim, falta de apoio estatal,
da precariedade laboral e falta de trabalho e próprio também falta de estabilidade, às vezes, enfim, que vai acompanhando os casais, sobretudo mais os jovens. Não estou alheio a essa situação e nem insensível a isto. Só que eu acho que não é propriamente essas questões que são determinantes, porque há outros fatores que eu já invoquei aqui, da liberdade, enfim, do desfrutar uma vida hedonista e também de falta de não compromisso e evitar mais trabalho, etc, que os filhos dão. E, enfim, razão pela qual os casais tentam, enfim, evitar entrar em ter muito mais filhos. Mas o desafio é isto. E também somando o fator que eu já estava a falar, da emancipação da mulher, que leva algumas a terem pavor à maternidade e que se concentram mais na questão de estética e da beleza, procurando estar mais em forma, ignorando, enfim, ignorando a maternidade, dando mais primazia à carreira, etc. Isso tudo, enfim, acaba por ser obstáculos para não, enfim, procriação. Razão pela qual eu estou aqui a fazer este vídeo, a dar este incentivo também, porque é bom não só para as famílias, como também para a sociedade e para os países em geral. Muito obrigado e até a próxima ocasião.